Bom, hoje a gente vai continuar o capítulo 4 do mangá de Berserk. Lembrando que eu tô acompanhando aqui pela leitura ultra imersiva do canal Subsolo Geek 2.0. Eu vou deixar aqui na descrição o canal original. E caso você tenha perdido algum capítulo anterior, tem aqui embaixo na playlist pra você estar assistindo. Mas antes da gente começar, eu vou estar pedindo o seu like, que aqui vale muito e ajuda bastante o canal a crescer. E se você quiser deixar um comentário no final, deixando a sua opinião ou o que você achou desse capítulo, também pode ficar à vontade. A criança amaldiçoada. O primeiro arco, o arco do Espadachim Negro. Você pode conferir os episódios na playlist, o link tá na descrição e no card. Hoje dou início ao segundo arco, onde iremos voltar vários anos no passado para descobrirmos como Guts chegou naquele ponto. Comecemos então a Era de Ouro. Vocês falaram tanto dessa era A de Árvore ouro. dos Mortos. Vários cadáveres pendurados pelos pescoços. Nossa, essa cena aqui tem em uma das músicas que eu reagi aqui no canal. E, mano, muito pesado, né? Um monte de gente foi enforcada aqui. Eu cheguei a perguntar o motivo, por que que fizeram isso, e alguns de vocês comentaram respondendo que provavelmente são bruxas, né? Pessoas que fizeram alguma coisa assim que não era permitido naquele lugar. E de um desses corpos miseráveis nasceu um bebê. Um grupo de mercenários passava por ali e avistava uma criança no chão. Ah, droga. Isso dá arrepios. Uma mulher na carroça, que havia abortado o filho há pouco tempo, via o bebê e pensava ser o seu, então ia até ele. Ei, Shizu, por quanto tempo você vai ficar aí? Dizia o homem, a puxando. Para com isso. Essa criança tá morta. Shizu acaba, sem querer, derrubando a criança na poça de sangue. E imediatamente ela acorda e começa a chorar. Aquele bebê tá vivo. O bebê tá chorando. No meio da lama de sangue da mãe dele, diziam os mercenários. O líder, ao ver que aquilo confortara o coração da mulher, permitiu. Tudo bem, deixem ela. Mas isso não traz má sorte? Pegar uma criança em um lugar assim? Estão com medo? Só deixem ele que ele morre mais tarde. Agora pelo menos a Shizu se sente bem. Mas 3 anos se passaram e a criança não morreu. Já Shizu estava muito doente. Guts, fique lá fora. Se você ficar aqui, vai se infectar e morrer, dizia a curandeira. Nossa, a Shisu foi então uma pessoa extremamente importante, porque ela salvou a vida do Guts. Se a criança tivesse ficado lá, ela teria morrido. Os mercenários ali falaram que ele não ia sobreviver por muito tempo, mas passou 3 anos. E a Shisu ficou doente. Para a criança, Guts era seu nome. Sua mãe chama por ele, estendendo a mão. Ele desobedece à curandeira e aperta a mão de sua mãe. Guts é a última palavra de Shizu. Não. 3 anos depois, o pequeno já estava na guerra. Afinal, ele ficou sob os cuidados de um exército mercenário. Então, guerra sempre fez parte de sua vida. Aos 6 anos, ele ajudava carregando as armas dos soldados. Mas ele precisava Gente, com 6 anos ele já estava inserido dentro da guerra. aprender a lutar. Meu Deus do céu, mano. Com 6 anos, cara. 6 anos não sabe ler, acabou de. Mano, calma. Tô impactada com essa informação. Eu sabia que desde muito novo ele já tinha participado ali junto com aquele cara, né, que decidiu levar ele com a mulher. Eu não sei se ele é comandante, esse cara que tá ali de costa. Mas exatamente 6 anos de idade é muito novinho. Já começava Quem lhe cedo. ensinou foi Gambino, o líder do Gambino exército. E ele se tornou sua é figura o paterna. líder, comandante? Não existiam espadas apropriadas para o tamanho de Guts. É. Então ele teve que se acostumar com uma espada que tivesse quase o seu tamanho. Durante o Cara, que irônico, né? E depois de adulto, ele continua com uma espada que é muito maior do que ele. E muito pesada. Então, desde cedo, ele já estava acostumado e habituado ali a ter uma espada muito maior do que o tamanho dele, muito maior do que o peso que ele deveria suportar, né?
No treino, ele acabou acertando a bochecha de Gambino, que ficou furioso e o cortou fundo no nariz. Ei, Gambino, ele é só uma criança, isso não é demais? Diziam. Só um pouco demais. Ele respondia. Só um pouco demais. Quente, muito quente. Como se estivesse queimando meu rosto. Sangue preso no meu nariz. Minha cabeça. Eu não consigo respirar. O garoto ouvia vozes fora da tenda. Por quanto tempo vamos alimentar ele? Você sabe onde ele foi encontrado? Ele é a criança que nasceu de um corpo morto. Ele traz má sorte. Deveríamos deixar ele morrer. Shizu morreu provavelmente. Não é a por primeira causa vez, dele. né, que falam que ele traz má sorte porque pegaram ele de um corpo morto. E aí as pessoas querem se livrar dele, né? No sentido literal da palavra. Estão dizendo que a Shizu morreu por conta dele, por culpa dele. E ele tá ouvindo isso, cara. Isso é muito Guts pesado olha pra pra ele. espada, a pega e a abraça, aliviando a febre com o gelado do aço. Nossa. No dia seguinte, ele treinou. Sua mente ficava em paz quando ele usava uma espada. Gambino aparecia e lhe dava remédio para passar nas feridas. O garoto agradeceu, mas imaginou que Gambino havia feito aquilo apenas para esconder a sua culpa. 3 anos depois, o pequeno estava no campo de batalha, como um soldado. Agora ele ia ao tem ataque 9 anos. E trocava golpes de espada com um adversário. Ele consegue matá-lo, o perfurando no pescoço. No processo ele havia caído. Quando levantava, Guts era acertado por uma massa de guerra, o que o jogava no chão. Ele estava prestes a morrer, mas Gambino o salvou, perfurando o inimigo na garganta. Proteja suas costas. Isso não é um treino. Depois de matar um, você não tem tempo para ficar sonhando. Rápido, continue o trabalho. Ao fim da batalha, os mercenários recebiam o pagamento dos contratantes. Ao ser pago, Guts levava seu saco de moedas para Gambino, que deu apenas uma moeda para o garoto e ficou com o restante. Tente ser mais durão da próxima vez, ele dizia com um sorriso. Como se ele não Cada um vai merecesse para o um resto. lado. E Gambino é chamado por um dos mercenários do seu bando, Donovan. Por que Era o ar noite. tá pesado? Guts estava deitado. Ele não conseguia dormir. Não conseguia parar de tremer. Um indivíduo então bloqueou o brilho do luar que entrava pela brecha da tenda. Quem está aí? Perguntava o pequeno. O homem entra. E ele descobre se tratar de Donovan. Ele tenta agarrar o garoto, que logo reage tentando pegar sua espada, mas não consegue. Donovan era muito grande e muito forte para ele. O desgraçado o prende no chão, amarrando um pano em sua boca. Coopere, e isso vai acabar logo. Mano do céu, olha o tamanho dele pro tamanho do Guts. Seja um bom soldado, ele diz. Guts reage. Ele acerta uma cotovelada na cara e um chute nos testículos. Ele tenta novamente pegar sua espada, mas Donovan chuta sua barriga. Ele levanta a criança pelo pescoço e lhe diz: não fique lutando. Eu já paguei ao Gambino por isso. O quê? Guts não podia acreditar. Ele é colocado no chão. Gambino me vendeu você só por essa noite, por 3 moedas de prata. Meu Guts chorava. Deus. Dizia consigo mesmo que aquilo era mentira. Tinha que ser mentira. Nesse dia, o pequeno teve seu corpo violado. No dia seguinte, o olhar de Guts estava vazio. Ele foi até Gambino carregando sua espada, mas o homem não mostrava sinais de que sabia o que acontecera. O que você tá fazendo? Não é muito cedo para treinar? Ele não sabe o que aconteceu ontem. Guts perguntou para si mesmo. E apenas para si mesmo. Gambino se foi. E o olhar de tristeza e fraqueza de Guts foi substituído por um olhar de raiva. E com sua espada ele destruiu um barril de água. Depois, guerra. O bando se preparava para enfrentar os inimigos, mas Guts tinha apenas um alvo em mente: Donovan,
Ao eliminar um inimigo que fugia pela floresta, tem seu peito perfurado por uma flecha. Quem atirou foi Guts. O segundo disparo acerta a boca do desgraçado, o fazendo cair de seu cavalo. Guts vai até ele e aponta sua espada. Fale de novo. Quem me vendeu? Fale! Gente, eu tô em choque, cara. E ele não acredita que foi o Gambino que vendeu ele. Quando ele acordou no outro dia, com o olhar vazio, que destruição, velho. Pesado, mano. Sem palavras. Me diga! Guts enfia sua espada na goela do monstro. Ao retornar para o campo de batalha, ele percebe que Gambino estava caído. Ele perdeu muito sangue, mas conseguiram salvá-lo. O problema é que ele perdeu sua perna direita. Ele estava desacordado, e Guts ficou sozinho com ele na tenda. Você sempre me olhou com desprezo, superior e com um coração frio. Sempre cumprimentando os outros com um sorriso orgulhoso. O homem começa a delirar, e estendendo sua mão ele dizia: pare, espere, não morra. Jesus, eu estou indo para casa agora. Guts segurava sua mão. Esse não é você. Esse não é você. Gambino. Ai. 2 anos depois, mais guerra. Guts avançava contra o general inimigo. Eles colidiam com suas espadas. Guts desvia da segunda investida, abaixando sua cabeça e contra-ataca, Agora ele tem uns cortando a 11 garganta do anos. general. Depois da batalha, Guts corria até Gambino, que brincava com seu cachorro. Gambino, olha isso! Eu matei o general inimigo e consegui um bônus por isso, diz Guts, entregando o saco de... Gente, dá pra perceber que tá enraizado a vontade de agradar o Gambino, a vontade de ser aprovado por ele, mesmo depois do que o Gambino fez com ele. É como se ele tivesse se negado a acreditar naquilo que aconteceu. É uma resposta ao trauma, né? Um dos caminhos, uma das reações assim mais comum é essa. Mas cara, que triste. Isso aqui tá me destruindo, mano. moedas. Com isso posso ter bebidas e as mulheres que eu quiser. Pega a carne. Dá uma respirada aqui. A carne do cachorro. Quê? O que você tá esperando? Traz logo. Traz a carne! Grita Gambino, acertando a cara de Guts com sua muleta. Guts se retirava, indo buscar. Mas Gambino permanecia aborrecido e chuta o cão. Gambino tá em uma situação ótima. Queria estar como ele. Comentavam 2 soldados do bando. O que irrita Gambino, que os manda repetir. Eles diziam estarem apenas brincando, mas Gambino diz que eles podem morrer por causa de uma brincadeira e aponta sua espada, o que parece assustar os 2 linguarudos. Mesmo eu sendo invalidado, vocês ainda têm medo de mim? Parem de me encher. Gambino se retira, ardendo em fúria. Nossa. Era noite. Chovia. Guts tentava dormir. Após o relâmpago, uma figura surge em sua tenda. Era Gambino, carregando uma espada e com um olhar demoníaco. Meu Deus do céu, mano. Ele Eu tenta não- acertar Guts, que desvia, e Eu pergunta não, o que ele eu está não aguento fazendo. mais. E eu fui tão estúpido. Tudo o que está acontecendo aqui é por sua causa. Eu pensei que você fosse morrer rápido. Vai começar a culpar que ele dá má sorte, que a culpa dele tá assim é do Guts. Aquela criancinha respirando com tanta dificuldade depois de agonizar. Shizuki pegou você. Morreu. Eu perdi minha perna e minha carreira de mercenário. E vai botar a Como culpa é nele. engraçado. Você quer se vingar de mim? Gambino, O que foi que eu fiz pra você querer se vingar de mim? Guts, você é o filho do mal. Você é amaldiçoado para trazer má sorte. Você deveria ter morrido.
há 11 anos atrás, Oh. debaixo do corpo da sua mãe. Essas palavras perturbam a mente do garoto. Gambino ataca novamente, até que Guts consegue pegar sua espada para se defender. Ele cai. Gambino revela que vendeu o garoto para Donovan por 3 moedas de prata. Guts pergunta por quê, e ele responde: porque você é nojento. A pessoa que matou Jesus não pode ser leal como um cachorro. O menino Meu chorava, Deus, só piora. se perguntava por que isso estava acontecendo. Oh. Por que isso é culpa sua? O que ele fez? E então, Gambino tentou matá-lo novamente. Mas acabou tendo seu pescoço perfurado pela espada de Guts. Nossa, que irônico, né? Porque a primeira pessoa que o Guts matou em batalha com 6 anos foi um soldado desse mesmo jeito, né? E aí veio outro pra cima dele. Quem salvou o Guts foi o Gambino. O corpo morto do homem cai em cima da criança. A lamparina cai, derrubando a vela, É e a louco. tenda começa a ser incendiada. Os demais do bando vão ver o que está acontecendo e se deparam com Guts junto ao cadáver de Gambino. O que houve, Guts? Você matou ele? Perguntavam. Mas Nossa, e as pessoas tinham medo do Gambino, né? Mesmo ele agora sem a perna, né? Eles tinham muito medo. Ele era um cara perigoso, né? Além de ter o poder ali de ser líder. Chegar e ver uma criança matou ele? o menino estava em estado de choque e não respondia. Um É. homem saca sua espada, mandando Guts falar, mas ele acaba, no susto, fazendo um corte no braço desse homem. Todos os demais partem para cima da criança, que pedia para esperarem, mas eles não esperam. Então Guts corre, pega um cavalo e foge. Mas o bando não o deixaria escapar depois de ter matado o antigo líder. Então um grupo o persegue. Guts havia chegado em um precipício. Ele é atingido nas costas por uma flecha e cai desse precipício. Dessa Não. altura, ele não vai sobreviver à queda, diziam, e dão meia volta. Mais uma vez falaram que ele não ia sobreviver. Mas Guts não teve a sorte de morrer. Nossa, não teve a acordar. sorte. Ele caminha sem rumo. Ele acaba se encontrando com um bando de lobos. É isso. Termina aqui, sem mais problemas, dizia o garoto consigo mesmo, fechando os olhos, se entregando às feras, que partiam na sua direção. Mas seu corpo ainda luta. Nem ele entendia o que estava fazendo. Por quê? Porque ele perfura e fatia aqueles lobos um a um. Porque ele não se entrega. Porque ele simplesmente não morre. Porque lutar é a única coisa que ele sabe fazer. Quatro anos depois, um exército invadia um castelo. Então surgiu o general do exército desse castelo, o guerreiro cinzento Bazuzo. Ele era um verdadeiro monstro. Todos se acovardavam diante dele. Mas não aquele garoto. Aquele pequeno mercenário que não pertencia mais a nenhum bando. Um lobo solitário que carregava uma espada que tinha o seu mesmo tamanho. Guts. Ele tenta negociar pela cabeça de Bazuzo e chega a um acordo de 7 moedas. Ele parte em disparada contra o general e desfere repetidos e rápidos ataques com a espada. Bazuzo fica na defensiva, até que contra-ataca com seu machado, que se colide com a espada de Guts. O machado então é danificado. Guts e Bazuzo atacavam novamente. Juntos, o machado acerta o capacete do garoto, o destruindo, junto ao machado danificado. E a espada acerta a lateral da barriga de Bazuzo, que cai. Guts então finaliza, partindo a cabeça do general ao meio. O olho ali pendurado. Cê é louco. Acabou?
Mano, isso aqui foi difícil, Bom hein? dia, esse vídeo foi um pouquinho mais curto que o normal pra eu conseguir manter. Foi um pouquinho mais curto que o normal, mano, mas foi o mais pesado até agora. Não que os outros não tenham sido, né? Mas esse aqui foi um pouco do passado do Guts. Meu Deus do céu, não sei o que dizer, não. Não sei o que falar, não, gente. Pelas músicas que eu reagi antes, tinha muita referência do passado dele. Afinal, é a base, né? Do personagem. O que ele passou, o que ele se tornou. Mas vendo na íntegra a história e o passado dele, sabendo exatamente a idade que ele tinha, foi demais, viu? Agora que o anime começa, agora que é o pontapé pra história, né, se abrir. Mas pelo jeito ele falou que essa é a parte 1, então vai ter continuação dessa próxima parte. E eu vou trazer o próximo capítulo e no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, não esquece de compartilhar aí com algum amigo ou amiga que também curte Berserk. Lembrando que é a primeira vez que eu tô acompanhando a história, mas você pode ver aqui no canal alguns outros vídeos sobre análise psicológica de personagem e reacts de músicas de personagens também. Muito obrigada por acompanhar comigo o capítulo 4 e a gente se vê no próximo capítulo.